Qual dos dois cê vai ter que encarar? E foi pra não lhe deixar no horror que eu vim para lhe acalmar. Se o pecado anda sempre a seu lado e o demônio vive a lhe tentar, chegou a luz no fim do seu túnel, minha filha, o meu cajado vai lhe purificar. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João é a igreja invisível. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João e a igreja invisível. Solta a igreja invisível aí, meu filho. Pois eu transformo água em vinho, chão em céu, pau em pedra, cruz em mel. Pra mim não existe impossível, Pastor João. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Essa é a Conversa ao Pé do Rádio. Esse que vos fala é Rubem Gonzalez. Esse é o nosso canal, esse é o nosso portal. Agora com tudo, com www. Agora nós vamos que vamos. É isso aí, gente. E para o tema da noite, a música realmente foi escolhida a dedo. Raul Seixas e Marcelo Nova, Pastor João e a Igreja Invisível. Com respeito à religião de todo mundo, mas o tema é recorrente e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Tem muito assunto para a gente falar? Tem, mas nós temos um assunto para falar de cada vez. Nós temos tempo de sobra e não adianta fazer o que os outros fazem, de ficar repetindo todo dia o mesmo tema. A mesma coisa. Não é o nosso caso. Então, realmente, Pastor João e a Igreja Invisível tem tudo a ver com o tema do nosso bate-papo de hoje. Vamos nos inscrevendo no canal aí, se bem que não está fazendo muita diferença mesmo. Assistam o canal Geoforça, tem vídeo novo. PAC FA 50, Sukhoi 57. Tudo lá, o caça que era para ser brasileiro, mas não foi. Então tá tudo lá no canal Geoforça. Já deve ter ido para o ar. Se não foi, vai daqui a pouco. Se inscrevam no canal lá, se inscrevam aqui também. Mas, como eu falei, aqui mais ou menos nós estamos tabelados. Fazer o quê? Vamos embora para o assunto principal. É isso aí. Obrigado. Vamos lá. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora. Repetindo o que talvez eu já tenha falado. Tá? Hoje é segunda-feira, dia 24 de agosto, mês dos desgostos e das surpresas, e aqui estamos de novo outra vez abrindo mais uma semana, sempre com conteúdo um pouco diferente, um pouco, como falamos, nós somos um canal de política, mas não falamos só de política, claro, falamos bastante de política, só que não somos um canal de ativismo político. Cada vez menos, cada vez mais plural, cada vez mais neutro e cada vez mais querendo dar a boa informação e a boa qualidade da informação. Claro, sempre com uma análise bem crítica, agora crítica e ao mesmo tempo assertiva sobre todos os temas. Para isso nós já abrimos o canal Geoforça, o canal alternativo, para a gente falar mais de geopolítica e de armamentos. O que não quer dizer que esses assuntos sumam daqui, absolutamente. Inclusive, o assunto do dia, sempre a gente vai deixar por aqui. E o assunto do dia hoje, por exemplo, eu poderia falar para vocês poderiam me chegar aqui, perguntar pelo Queiroz, eu já estou de saco cheio do Queiroz, e amanhã talvez eu explique por que eu estou de saco cheio do Queiroz. Por que eu estou de saco cheio dessa palhaçada? Por que eu estou de saco cheio da história do depósito do dinheiro na conta da mulher do negócio? Porque é irritante, é enjoado e é muito pouco producente. É contraproducente. Por que, Rubem? Porque eu explico amanhã. Não vou explicar hoje não, porque hoje eu tenho outros assuntos para debater aqui. Amanhã tem tempo da gente falar sobre isso.
falar sobre essa palhaçada do Queiroz, palhaçada de rachadinha, palhaçada de tudo isso. Rubem, você é a favor da corrupção? Sou a favor da corrupção. Sou, pronto. É isso que você quer falar de mim? É em cima disso aí que você... É em cima desse cavalo manco que você quer ficar montado? Esse cavalo manco que derrubou o PT, o Lula, que fez o Ciro Gomes praticamente voltar a fazer jus ao período de 5 Gomes? É isso? É isso? É o resultado que você tem para mostrar esse? É isso que é a tática vitoriosa, a técnica vitoriosa? Os 57 milhões de filhos da puta que votaram no Bolsonaro? Os 57 milhões de filhos da puta que votaram no Bolsonaro, tem muito daqueles ali que foram filhos da puta que votaram no Lula e votaram na Dilma também. Então, isso é ser um péssimo perdedor. Ou a pesquisa só está certa quando é favorável. Então, eu vou tratar disso amanhã. Hoje eu vou tratar de outras coisas. E começo puxando a orelha também. Vamos embora. Existem mais de 600 focos agora de incêndio na Califórnia. Já morreram mais de 10 pessoas, 240 mil pessoas estão desalojadas e 1.500 casas foram queimadas. Eu pergunto aonde está Angela Merkel, aonde está Macron, aonde está a comunidade europeia, aonde está a turma toda e aonde está também o babaca do Bolsonaro, lambe-bunda dos Estados Unidos. Lambedor de bunda dos Estados Unidos, de Israel, de que for. Aonde está a comunidade mundial que fala mal das queimadas da Amazônia, que fala desgraças, das tragédias, que vão cortar o saco do Brasil, vão fazer isso, aquilo outro. Está aí, olha. Está aí para vocês brincarem à vontade. O que vocês têm para falar disso? O que vocês têm para falar disso? É só me responderem. Isso daí é o papo internacional que eu teria a dar para vocês. A Califórnia está pegando fogo, subúrbios de São Francisco, de outras grandes cidades, mortes, desabrigados, destruição em massa, 600 a 1.000 focos de incêndio, 240 mil pessoas a 300 mil pessoas desalojadas. E o que a comunidade internacional fala disso? O que o ANCAP do seu lado fala disso? O que o cara diz que os Estados Unidos é a capital mundial da tecnologia, isso, o que se fala disso? Nada, né? Nada, porque só tem imbecil, só tem idiota, de um lado e de outro, da esquerda e da direita. Falta inteligência, falta pragmatismo. As pessoas sensatas não são mais ouvidas. Quem tem audiência são os idiotas. Então, continuem dando audiência para os idiotas. Não tem problema não. Deixa os sensatos por aqui. E falando em sensatez, o tema principal de hoje, é claro, não poderia deixar de ser, o assassinato do pastor Anderson, o ano passado. E para isso eu vou recorrer a uma postagem, La Cosa Nostra Gospel. Quem assina essa postagem é nada mais nada menos que Rubem Gonzalez, o próprio, o que vos fala. E leio para vocês. A DR ou discussão de relacionamento na casa da pastora, cantora gospel e deputada Flor de Lis, deve ser assim que se escreve o nome, né? Flor de Lis, terminou na bala, no melhor estilo Cosa Nostra, com o assassinato do seu marido e também pastor neopentecostal Anderson do Carmo. Ela insiste na tese de assalto, apesar dos 30 tiros recebidos pela vítima descaracterizarem totalmente a tese, o que complica sobremaneira a sua posição no caso, onde ela defende com unhas e dentes os filhos, apesar dos mesmos serem réus confessos. O que causa espanto nem é o assassinato em si, é o fato de parecer que o envolvimento familiar vai além dos filhos, além do motivo torpe, a alegada traição carnal do varão da família. Uma atitude medieval, mas que também cheira a efeitos pecuniários colaterais, a famosa briga pela mala da grana. Mas o que mais causa espanto é que se expõe publicamente esse conluio entre neopentecostalismo, política e crime no submundo das periferias das grandes cidades brasileiras. Um território fértil que cada vez mais está presente na nossa realidade, transformando o nosso país em uma sociedade arcaica e imbecil.
Grupos de aproveitadores, estelionatos e outros tipos de criminosos que enxergam na religião e na fé um porto seguro para se esconderem, praticar crimes e enriquecerem às custas da miséria e da ignorância de um povo desassistido e abandonado propositalmente pelo Estado. A pobre vítima, sim, a pobre, não foi lhe dado nenhum tipo de defesa, chance de defesa. A pobre vítima foi cruelmente chacinada na garagem da casa. Foi usado para o crime uma pistola, provavelmente ungida, e 30 projéteis também abençoados com as águas do Rio Jordão ou do óleo santo de Israel. Afinal, a fé, o perdão e a fraternidade nesses antros é apenas um produto para ser vendido no balcão, para os fiéis. Definitivamente esse produto não é para consumo interno. Lá dentro, nessa briga por poder, grana e vinganças pessoais, o que vale é a lei de Talião. Lá a disputa é na bala. Depois é só orar para Deus, pedir perdão e fazer mais uma corrente para arrancar grana e esfolar a patuleia na base do xelacanto cenorrábia cantorébia. Bem, não tem nada de novo nisso que eu falei para vocês, né? Essa postagem. Só que essa postagem, esse Rubem Gonzalez que vos fala, fez 3 dias depois do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Quando o pastor Anderson do Carmo foi assassinado, dia 16 de junho, se não me engano, do ano passado, dia 16 para dia 17, uma coisa assim, não lembro as datas, no dia 20 eu publiquei isso aqui, já dando meu veredito e mostrando para as pessoas exatamente o que é. E o risco que se corre nesse meio. Para espanto da população em geral e para vergonha doméstica do meu Estado, do meu querido depauperado, pisoteado, amarfanhado, estrupiado e destruído Estado, essa figura criminosa, que há poucos enganam, porque basta olhar para a cara da Flor de Lis para saber mais ou menos quem ela é e o que ela representa. Aquilo não dá para enganar ninguém. Né? Essa pessoa foi a mais votada do Estado do Rio de Janeiro. Foi a deputada mais votada do Rio de Janeiro e, pasmem, a Delegacia de Homicídios fez um trabalho primoroso, não só descobriu isso, como descobriu que tentou se matar, ela tentou matar o outro pastor, o parceiro ou comparsa dela. Essa altura temos que falar em comparsas, apesar de não ser imputado nenhum tipo de crime de sangue ao pastor. Ela tentou por 6 vezes envenená-lo, o que parece pouco, né? Imagina. Segundo a delegacia, 10 pessoas no total, ou 20% da família da deputada bandida marginal Flor de Lis estavam envolvidos na morte do marido. 5 filhos da deputada e uma neta foram presos nessa manhã. Adriano dos Santos Rodrigues, André Luiz de Oliveira, Carlos Ubiraci Francisco Silva, Marzi Teixeira da Silva, Raiane dos Santos Oliveira, neta de Flor de Lis, né? E Simone dos Santos Rodrigues. Outros 2 filhos de Flor de Lis, o Flávio dos Santos Rodrigues e o Lucas César dos Santos Souza, e o ex-PM Marcos Siqueira já estavam presos. A 10ª pessoa denunciada, e que também foi presa, é Andréia Santos Maia, mulher do ex-PM Marcos Siqueira. Os mandatos foram cumpridos em Niterói, na casa onde a parlamentar mantém lá aquele cativeiro, aquela coisa, aquele negócio. Isso daí não depõe contra a religião de A, B ou C. Eu não sou tão tolo, eu não sou tão covarde, eu não sou tão vil a baixar a esse ponto para atacar a religião alheia, a fé dos outros. Mas as pessoas deveriam se cercar de muito mais cuidado, porque efetivamente essa nova modalidade de igreja neopentecostal e essa tese aí, teoria, tese ou o que for, da prosperidade a todo custo,
essa mais-valia, esse hedonismo provocado pela religião que deveria distribuir paz e amor é assustador. Como é assustador também saber os motivos pelos quais levaram essa psicopata, tá? Essa psicopata a cometer esse tipo de crime. Acredite em vocês, é essa mulher que falava em fraternidade, em Deus, em família, em amor ao próximo. Tanto quanto ela quanto o marido eram simplesmente estelionatários, picaretas que viviam do crime. Lembro mais uma vez, crimes esses não concomitantes a homicídio ou crime de sangue, crime de morte. Quem incorre nisso é ela sozinha e a capacidade que ela teve de arregimentar uma verdadeira gangue, uma quadrilha em volta disso. É assustador, gente. É assustador. Eu não estou falando para você passar a deixar de frequentar a sua igreja, o seu credo, alguma coisa. Mas acredite mais em você e menos nos outros. É o que eu sempre falo. Eu sempre venho aqui falar, bater na mesma tecla. Não pense como eu. Apenas pense. Olhe, veja. Toda a previsão que eu fiz desse caso, tudo que eu falei sobre esse caso, eu falei há um ano atrás. Há um ano atrás eu já chamei de Cosa Nostra. É claro, agora muita gente falou assim, mas está na cara que era ela. É a história do ovo de Colombo. Depois que o ovo de Colombo está em pé, depois que o Colombo consegue mostrar para o rei que ele consegue colocar o ovo em pé, quebrando o fundo, fala assim, mas desse jeito é fácil. Fala assim, é fácil depois que eu fiz, porque quando eu mandei todo mundo colocar, ninguém colocou o ovo de pé. Então ele colocou o ovo de pé. A história do ovo de Colombo é clássica para isso aqui também. Muitos vão dizer, mas está na cara, Rubem. Tá, mas há um ano atrás eu falei, com isso você quer o quê? Protagonismo? Não. Eu quero dizer para vocês que isso daqui faz parte de todo o processo analítico, todo o processo de análise que eu e o meu grupo desenvolvemos e estamos desenvolvendo cada vez mais. A capacidade de não se envolver emocionalmente com a questão. A capacidade de não tomar partido. De ser o mais honesto possível dentro de um processo de análise. É isso que é o nosso objetivo. Para que você consiga olhar para algo que nós publicamos e falamos assim, pode estar certo, pode estar errado, mas eles são isentos. Eles não estão puxando a sardinha para cá ou para lá. E é isso exatamente que nós fazemos. Com a política, com tudo. Por que eu comecei o vídeo falando que eu não estou aqui atrás da mulher do Queiroz, eu não estou atrás do Queiroz, eu não estou atrás de nada. Por que eu estou falando isso? Porque o dinheiro que o Queiroz pegou, aquilo tudo não é nada. Eu estou preocupado com os 400 bilhões que custam a Eletrobras. Eu estou preocupado com os 300 bilhões que valem a Petrobras. É isso que me preocupa. Não é 10 mil, 5 mil. Isso daí é milho pequeno, jogado para você engolir, para você ser otário e achar que isso vai resolver alguma coisa, quando na prática você olha nada. Você não tem nenhum resultado positivo. E eu falei que eu vou falar sobre esse assunto amanhã, não vou falar hoje. Ou depois da manhã. Hoje eu estou falando sobre isso aí, sobre a fé das pessoas. Como as pessoas, como tem Jim Jones pelo mundo ainda, e como as pessoas confiam cegamente. A pessoa não confia cegamente, nem é para confiar, concordo, mas pelo menos para ouvir, para escutar o irmão, o primo, o parente, o vizinho. Eu passei por isso dentro da minha casa, de ninguém me ouvir. Isso aí não é uma coisa aleatória, eu não estou falando uma coisa de alienígena, eu estou falando algo que ocorreu dentro da minha casa, da minha própria casa, aonde as pessoas não me ouviam. E tudo começou a acontecer em cascata, como eu falei. Por quê? Porque eu, desprovido de paixão e com todos os sentidos de aranha ligado, eu gosto muito do sentido do aranha, entendeu? O aranha, apesar de ser uma fantasia, ser um super-herói, é muito interessante aquele conjunto de sentidos ocultos que todos nós temos. É o famoso sentido de aranha, né? É a proximidade do risco, do perigo. É aquilo que eu falei essa semana no Facebook. Na realidade, as pessoas não enganam a gente. Nós é que nos enganamos com as pessoas. Há uma diferença muito grande.
de uma pessoa te enganar e você deixar se enganar por alguém. Isso acontece em tudo, acontece na vida, no dia a dia, no trabalho, nos relacionamentos, tudo. Depois que acontece, você pensa igualzinho ao ovo de Colombo. Eu não estou dizendo para você que você lá atrás também não teve o insight ou a visão que tudo isso que eu estou falando era verdade, mas você não falou nada, você ficou quieto, você ficou para você. Ah, não, pode ser, pode não ser, não sei o que é lá, pronto. Mas eu falei, né? Eu falei e está aqui. E a vida da gente é a mesma coisa. Você começa a se relacionar com uma pessoa, quando eu falo relacionamento, não é relacionamento só íntimo, é relação de amizade, e muitas vezes o teu sentido de aranha te aguça. Mas a pessoa é simpática, a pessoa é boa de papo, a pessoa é isso, a pessoa é aquilo, e você vai fazendo bypass naquilo ali, bypassa, tá? Passa por fora, faz um desvio. Bypass nada mais é do que um desvio. É o costume. Aí você fala, Rubem, usando o termo em inglês, não, é porque da onde eu vim, da onde eu trabalhei no setor de petróleo, na área industrial, bypass, como na medicina, bypass é uma palavra que entra dentro do nosso vocabulário muito fácil. Então a gente bypassa aquilo ali, tanto é que a gente cria até o verbo bypassar, não existe, mas a gente cria. Então é o seguinte, você bypassa aquele sentido de aranha seu. E na religião é pior ainda. Na religião você bypassa com tudo, ao ponto que o povo do Rio de Janeiro deu a maior votação do Estado a essa meliante, a essa bandida, essa delinquente, que junto com o marido mantinha uma sociedade criminosa, porque ele era criminoso junto com ela, eram criminosos ambos. O nível do crime é que é diferente, que difere. Tá? Os dois cometiam um certo tipo de crime. Estelionato, apropriação indébita, falsificação de documentos, sonegação, uma série de crimes. E ela, mais do que isso, ela tentou envenená-lo 6 vezes, imagina, que pessoa sórdida, que pessoa perigosa. Realmente uma verdadeira Médici. Médici não o general, dos Médicis, lá da Idade Média. Aí a gente conta em outra história, em outra passagem, tá? Então é o seguinte, os Borgias, os Médicis, eram notórios envenenadores, e é o seguinte, e a dona ali se batém nisso aí e tenta matá-lo várias vezes, até que consegue fazer um porcocídio, né? Um homicídio porco, mal feito, aonde ela, provavelmente achando que já estava no Olimpo, já estava em Asgard, já estava em outro plano e que ela não seria alcançada por nada disso, ela realmente não foi presa ainda, porque ela tem foro privilegiado, mas não tenho dúvida que perderá o mandato, tá? Já vai cair em desgraça, o que já não é sem tempo. Agora, lamentavelmente, saber que nas próximas eleições, dezenas e dezenas de pastores picaretas, até porque o pastor de verdade bom, ele não tá misturado com política. Ele pode dar opinião política para o rebanho dele, para as pessoas, dar opinião, tentar esclarecer as pessoas, mas ele não é candidato a nada. Esse tipo de candidato, o pastor que quer o plenário da Câmara, que quer subir na vida política, é mal intencionado. E essa daí era um retrato claro de tudo isso aí, e o retrato claro da miséria, do fosso cultural que se transformou o estado do Rio de Janeiro e vai se transformando o Brasil. O resto, como eu falei, é para a gente encarar, colocar cara a cara. Não é para a gente correr dele, não, nem dizer que está tudo perdido. Agora, encarar e também não sonhar. Nárnia fica em outro lugar. É esse o papo que eu tinha para falar hoje, é o papo que eu tenho. Acertei há 1 ano atrás, vim aqui só referendar o que já falei. E depois a gente fala do resto, porque tem muita coisa para ser falada aí. Um abraço para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser. E Ele há de querer.